Este relatório está sendo redigido entre a noite de 30 de julho e a madrugada de 31 de julho de 2025. Enquanto estamos fazendo isso, há países no mundo que estão em alerta pela possibilidade de um tsunami atingir suas costas, causando danos inimagináveis. Esse tsunami seria a consequência indireta de um dos terremotos mais potentes registrados nos últimos anos. Em algumas áreas, houve situações tensas de pânico coletivo, enquanto em outros lugares do mapa foram realizadas evacuações preventivas seguindo protocolos rigorosos. E ainda não se sabe se o pior já passou. A esse cenário incerto somou-se um fator ainda mais assustador. Nas últimas horas, milhões de usuários de várias redes sociais apontaram que tudo o que está acontecendo foi previsto por uma artista japonesa em um mangá cult. Mas não vamos nos adiantar. Vamos pensar em Tóquio, Japão, uma cidade onde o moderno e o ancestral convivem naturalmente, entre neons, templos e multidões, em algum canto invisível. Aos olhos da rotina, começou a surgir uma figura que, com o tempo, se tornaria objeto de interesse para pesquisadores do paranormal e conspiracionistas do mundo todo. Uma mulher que, ao que parece, pode ver em sonhos o que vai acontecer. Quem é essa artista? Uma médium, visionária ou apenas uma desenhista com imaginação transbordante? Seus seguidores mais fervorosos aproveitaram a comoção para mencionar que isso não é a primeira vez que acontece. Ouçam o que dizem. Entre tantas outras coisas, o mangá criado por essa autora já havia chamado a atenção do cyberespaço com sua profecia quase exata sobre o terremoto e tsunami no Japão, em 2011. A grande pergunta é, estamos diante de novas previsões acertadas? Sigam-me neste relatório, onde investigaremos esse enigma. Vamos analisar o que aconteceu na Rússia, aprofundar na história das profecias oníricas e tentar dar uma olhada no que pode acontecer conosco no futuro. Segundo essa artista, que hoje deixa todos em suspense, sejam bem-vindos ao curioso caso de Ryu Tatsuki, a profetisa moderna. Se esse caso interessa a vocês e querem que investiguemos sobre outros profetas e previsões para os próximos anos, podem comentar escrevendo a palavra futuro. E agora sim, vamos começar. No coração da prefeitura de Kanagawa, nasceu em 2 de dezembro de 1954 uma menina que, com o tempo, desafiaria os limites da arte, da percepção e do possível. Seu nome era Ryu Tatsuki, e por anos ela foi apenas mais uma figura entre os milhares de artistas que tentavam conquistar um espaço na competitiva cena do mangá japonês. Em meados dos anos 70, quando o mercado editorial estava repleto de histórias de lutas, romances escolares e ficção científica futurista, Ryu optou por um caminho estranho e profundamente íntimo. Retratar o que via quando dormia. Não se tratava de sonhos comuns, mas de imagens carregadas de simbolismo, de mensagens enigmáticas que lhe eram reveladas noite após noite, como se viessem de um plano diferente. Enquanto seus contemporâneos construíam mundos imaginários a partir da vigília, ela fazia isso a partir das sombras do inconsciente. Esse impulso a levou a desenvolver um hábito que marcaria sua vida. Todas as manhãs, assim que acordava, ela anotava o que havia sonhado. Não importava se era confuso, assustador ou apenas um sussurro, tudo era registrado. Essa disciplina se tornou sua bússola criativa. Foi só em 1985 que esse ritual diário ganhou uma nova dimensão. Sua mãe lhe deu um pequeno caderno, simples e sem pretensões, que logo se transformou em uma espécie de grimório pessoal. Ali, com caligrafia precisa e traços delicados, começou a reunir uma coleção de sonhos que eram tão pitorescos quanto perturbadores. Durante anos, esse diário foi crescendo em silêncio. Ryu trabalhava, sonhava, anotava, desenhava, não buscava fama, nem dinheiro, nem aplausos. O que ele fazia parecia mais uma necessidade espiritual do que uma carreira profissional. No entanto, como acontece com muitos criadores, houve uma fase nos anos 90 em que o fluxo parou. Uma seca de ideias o levou a se recolher, mas em vez de se render, Ryu voltou a olhar para seu próprio arquivo e, ao revisar aquelas anotações antigas, descobriu um padrão. Ele viu conexões, repetições, coincidências inquietantes entre o que sonhou e o que aconteceu. E foi assim que, em 1999, ele decidiu publicar uma obra estranha e inquietante. Watashi ga Mita Mirai, ou O Futuro que Vi. Um mangá que não contava uma história convencional, mas sim uma sucessão de visões oníricas que, com o tempo, deixaram de pertencer unicamente à ficção. Sem querer, Ryu havia criado algo que a transformaria em um enigma vivo. Ela se tornou uma artista capaz de antecipar tragédias, mortes e desastres. Para compreender o impacto do Futuro que Vi, primeiro é preciso entender o que o mangá representa na cultura japonesa.
Longe de ser um simples entretenimento, o mangá é uma forma de arte com raízes profundas na identidade do país. É narrativa visual, mitologia moderna e crônica social, tudo ao mesmo tempo. Nesse contexto, o que Ryo Tatsuki fez foi uma raridade sem precedentes, usar o mangá como um meio profético. Como mencionado, sua obra não seguia as fórmulas do mercado. Não era serializável, não tinha personagens cativantes nem conflitos convencionais. Era um compêndio de visões, fragmentos em preto e branco de um futuro que, página por página, parecia estar se escrevendo sozinho. E, no entanto, foi exatamente isso que chamou a atenção do público quando os acontecimentos começaram a se encaixar com os quadrinhos. Um dos primeiros indícios foi a morte de Freddie Mercury, seguida pelo acidente fatal da princesa Diana. Ambas as tragédias, segundo seus leitores mais atentos, já estavam registradas em seu mangá na forma de cenas simbólicas que só faziam sentido posteriormente. O mesmo aconteceu com os atentados de 11 de setembro e, anos depois, com a pandemia de Covid-19. Toda vez que ocorria uma catástrofe global, alguém encontrava um quadrinho esquecido que parecia tê-la antecipado. Mas o ponto de virada definitivo chegou na capa de uma das edições do futuro, que continha um aviso específico. O grande desastre acontecerá em março de 2011. Essa simples frase se tornou retrospectivamente um alerta arrepiante. Porque em 11 de março daquele ano, um terremoto de enorme magnitude sacudiu a costa nordeste do Japão, desencadeando um tsunami devastador e provocando um dos piores acidentes nucleares da história, o de Fukushima. Segundo declarou a própria Ryo, essa frase foi a última coisa que ela escreveu antes de entregar a capa. Ela não sabia como finalizar, até que uma noite sonhou com essas palavras. Ela acordou assustada, anotou as palavras e as colocou no design final, sem entender completamente o significado delas. Só depois, quando a realidade alcançou a ficção, ela compreendeu o peso do que havia feito. Com o tempo, esse texto seria removido das edições seguintes do mangá, provavelmente por respeito às vítimas e para evitar interpretações morais. Mas o dano já estava feito, ou o milagre, dependendo de quem você perguntar. As redes começaram a chamá-la de Nostradamus japonesa e milhares de pessoas passaram a investigar seus sonhos desenhados em busca de novos avisos. Soube-se, por exemplo, que ela falava de ciclos de 15 anos, que às vezes as coisas não estavam destinadas a acontecer em um determinado momento, mas que podiam ocorrer 15 anos no futuro. Uma regra caprichosa, um dom que na verdade nunca existiu, ou havia algo mais? Todos especulavam se estavam diante de uma verdadeira profetisa. Será que Ryo realmente existia? O que aconteceria a seguir? Para muitos, isso não parecia tão absurdo assim. Afinal, não seria a primeira a fazer isso. Em todos os cantos do mundo, em diversas culturas e religiões, encontramos relatos de pessoas que afirmaram ter sonhado com eventos que depois se realizaram com uma precisão impressionante. Seriam simples coincidências ou existe algo mais, algo profundo que conecta o inconsciente humano ao próprio tempo? As primeiras referências a sonhos proféticos remontam a milhares de anos atrás, nas antigas civilizações da Mesopotâmia e do Egito. Na epopeia de Gilgamesh, um dos textos mais antigos conhecidos pela humanidade, o protagonista tem sonhos que pressagiam a chegada de seu amigo Enkidu e sua própria busca pela imortalidade. A Bíblia também contém vários episódios em que os sonhos antecipam acontecimentos cruciais. Um dos mais famosos é o do patriarca José, que interpretou os sonhos do faraó do Egito, prevendo 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Graças a essa profecia onírica, o Egito pôde se preparar e sobreviver à catástrofe. Com o avanço do pensamento romano, racional e científico, o valor dos sonhos proféticos foi deslocado para o anedótico, para o paranormal. Mas isso não impediu que casos que abalaram o mundo acontecessem. Um dos casos mais conhecidos é o de Abraham Lincoln. Dias antes de seu assassinato, em 1865, Abraham Lincoln confessou a vários amigos e familiares ter tido um sonho perturbador. Ele estava caminhando pela Casa Branca e ouvia um choro. Ao chegar a uma sala, ele via um caixão guardado por soldados. Ao perguntar quem havia morrido, respondiam: "O presidente. Ele foi assassinado." Pouco depois, John Wilkes Booth atiraria nele no Teatro Ford. Outro caso notável é o do escritor Mark Twain, que sonhou com a morte de seu irmão Henry em um acidente de barco. No sonho, ele viu o corpo de Henry em um caixão de metal. Dias depois, o barco onde seu irmão trabalhava explodiu e Henry morreu. Quando Mark Twain chegou ao local do funeral, o corpo havia sido colocado de maneira excepcional em um caixão metálico, exatamente como ele tinha visto em sua visão.
O cinema e a televisão exploraram ao máximo esse tema. A ideia de prever a morte ou desastres por meio de sonhos continua alimentando nossa fascinação coletiva pelo oculto e pelo inevitável. Embora o mangá de Ryu logo tenha voltado a se perder entre as sombras, houve olhos que já não se desgrudaram dele. Foi assim que, em 2020, o Futuro que Vi teve uma segunda onda de fama. As cópias remanescentes se esgotaram e uma editora oportunista voltou a colocá-lo à venda em 2021 para capitalizar o novo interesse por Ryu. Incluíram um novo aviso na capa, desta vez ecoando um dos textos do mangá que anunciava um desastre de enormes proporções. Para julho de 2025, suas palavras exatas foram: "O mar ao sul do Japão vai ferver." Em 5 de julho de 2025, essa visão, que viralizou nos primeiros meses de 2025, gerou uma pequena crise que se refletiu em 30% de cancelamentos de viagens turísticas ao país. Ninguém mais fazia piada com a famosa profetisa, e é assim que nossa história volta ao começo. Durante meses, os ecos da infame data ressoaram em certos cantos da internet como um mau presságio repetido em voz baixa. O que significava ferver? Uma erupção submarina? Um tsunami? Um desastre nuclear? O dia 5 de julho chegou e muitos engoliram em seco, mas o dia passou sem incidentes. Não houve ondas gigantes nem explosões no mar, apenas silêncio. Aqueles que cancelaram suas viagens se sentiram ingênuos. As redes se acalmaram. Tudo parecia um delírio coletivo. Mais um na longa lista de falsos alarmes na internet. No entanto, a calma durou pouco. Semanas depois, as manchetes começaram a falar de algo completamente diferente. Na distante península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, a terra tremeu com uma fúria descomunal. Um terremoto de magnitude 8,8 sacudiu a região, tornando-se um dos 10 mais potentes já registrados. O epicentro ficou a pouco mais de 100 km de Petropavlovsk-Kamchatsky, mas sua onda expansiva ativou alertas de tsunami por todo o Oceano Pacífico, desde o Japão e o Havaí até as costas da América Latina e da Oceania. Na Rússia, os danos foram severos. Prédios desabaram, houve registro de feridos e várias cidades ficaram sem fornecimento de energia elétrica. Mas o mais preocupante foi o que veio depois. Mais de 35 réplicas sísmicas superiores à magnitude 5,0 sacudiram a região nos dias seguintes. E nesse clima de medo, todos voltaram os olhos para o mangá de Ryu. Embora a previsão falasse do mar ao sul do Japão, muitos começaram a apontar que, geologicamente, o evento de Kamchatka compartilhava a mesma ameaça latente: a interação entre placas tectônicas. No chamado Anel de Fogo, as coincidências foram se acumulando. A data, a natureza do desastre, o ressurgimento do medo. A previsão havia falhado ou simplesmente tinha sido interpretada de forma errada? Enquanto a ciência tentava explicar o que aconteceu em termos técnicos, outros começaram a se perguntar se o caso de Ryu não era algo além de uma simples intuição artística. Alguns parapsicólogos afirmaram que estamos diante de uma sonhadora lúcida, alguém conectada ao inconsciente coletivo, capaz de vislumbrar catástrofes antes que aconteçam. No campo da psicanálise, falou-se de uma sensibilidade incomum para detectar padrões globais antes que se manifestem abertamente. Houve até quem foi mais longe. Conspiracionistas, que afirmavam que Ryu poderia estar ligada a agências secretas e que sua obra era uma forma cifrada de vazar informações confidenciais. Os céticos, é claro, não demoraram a responder. Alegaram que a maioria de suas previsões é tão vaga e aberta que pode ser adaptada a qualquer evento após sua ocorrência. A isso eles chamam de retrofitting, o ato de encaixar os fatos na profecia, em vez do contrário. De qualquer forma, a ideia de que Ryu Tatsuki tenha previsto algo assim fez com que seu nome voltasse a ser comentado por todos. Mesmo que o mangá não tenha sido exato, embora o desastre não tenha atingido o Japão em 5 de julho, o mundo inteiro ficou abalado naquele mês. Por isso é interessante saber o que há em nosso destino, segundo suas palavras. Se algo ficou claro no episódio de julho de 2025, é que a obra de Ryu Tatsuki, seja vista como arte ou como advertência, não pode mais ser ignorada. O que mais Ryu sonhou? O que mais pode estar por vir? O próximo aviso que mais está causando alvoroço aponta para o ano seguinte, 2026. De acordo com certos quadros do Futuro que Vi, um forte terremoto pode atingir a região de Kanagawa, a mesma prefeitura onde o artista nasceu. Não seria um fato isolado, mas parte de uma sequência repetitiva de cataclismos que se estenderiam, segundo seus desenhos, até o ano de 2131. Mas aqui começa o verdadeiro dilema: o que é real e o que é inventado?
Desde que Rio voltou ao centro do debate público, seu mangá tem sido examinado com uma lupa cada vez mais embaçada. Circulam imagens, trechos de texto, reinterpretações supostamente extraídas de edições originais, muitas das quais já não estão disponíveis ou foram modificadas. Alguns usuários juram ter lido essas cenas censuradas, com previsões ainda mais assustadoras. Outros garantem que o que circula hoje nas redes é em grande parte apócrifo. Ficções nascidas do pânico digital que se camuflam entre as verdadeiras profecias. Nesse contexto, distinguir o que é autêntico do que é manipulado se torna cada vez mais difícil. E como em todo vácuo informativo, a paranoia se infiltra e contamina tudo. Uma das previsões que mais está repercutindo em fóruns e redes sociais fala sobre um colapso econômico global antes do fim deste ano. Uma crise de alcance planetário que, segundo quem interpreta, abriria caminho para uma nova ordem geopolítica com o surgimento de potências inesperadas. Outro alerta vai ainda mais longe, uma nova pandemia após 2030, mas com características desconcertantes. Rio sempre a teria descrito de forma simbólica como uma doença sem sintomas. Algo que se espalharia de forma silenciosa, sem febre nem tosse, mas com efeitos devastadores. No quadro associado a essa visão, aparecem figuras com máscaras transparentes e pupilas dilatadas. Claro, não há consenso. O que para alguns é um alerta antecipado, para outros não passa da imaginação exagerada da internet, brincando com nossos medos mais profundos. Em uma indústria onde o sucesso costuma ser medido em números, vendas, adaptações para anime e licenças internacionais, Ryu Tatsuki quebrou a norma sem nem mesmo tentar. Não precisou de rankings nem prêmios, sua obra se estabeleceu em outro patamar, o da fascinação coletiva. Porque o futuro que eu vi não foi apenas um mangá, tornou-se um espelho sombrio, onde cada um busca sinais do que está por vir ou do que teme. Enquanto os meios de comunicação tradicionais descartavam qualquer ligação entre sua obra e os terremotos de Kamchatka, a Agência Meteorológica do Japão emitia comunicados oficiais para acalmar os ânimos. Diante da pressão de parte da sociedade, foi publicado um comunicado supostamente assinado pela própria Tatsuki, onde ela afirmava não ser uma profetisa nem possuir poderes sobrenaturais. Mas longe de acalmar a opinião pública, o texto gerou ainda mais suspeitas. Alguns garantem que não era típico da mulher fazer isso, outros foram um pouco além e disseram que nunca foi ela quem falou, e sim a editora, tentando apagar um incêndio midiático. E como era de se esperar, surgiram novas teorias. Em fóruns como 4chan Reddit ou grupos fechados do Telegram, começaram a circular supostos esboços inéditos, páginas vazadas, edições alternativas do seu diário de sonhos. Quanto disso é real? E quanto é mito, criado pelo desespero de encontrar sentido no caos? Em um mundo que caminha à beira da incerteza, onde o real e o simbólico se entrelaçam a cada passo, os sonhos de Ryu seguem flutuando como um aviso, sem rumo definido. Porque, embora suas páginas silenciem, a pergunta persiste: e se o que ele sonhou ainda estiver para acontecer? Os sonhos podem ser não apenas fragmentos dispersos do inconsciente, mas janelas temporais que ainda não compreendemos totalmente. Talvez, nesse silêncio da noite, onde tudo se apaga, uma parte de nós ou dela consiga enxergar além. Se esse for o caso, só resta se preparar para a escuridão que virá.